A questão do pensamento da medicina, como ela se organiza hoje, tem muito a ver com o que o iluminismo e todo o pensamento iluminista desenvolveu a respeito da natureza do que é surpreendente, extraordinário, pessoal. A medicina clássica, se a gente vai a Hipócrates ou a Galeno, não é que Hipócrates era muito claro, por exemplo, quando dizia que as doenças tinham tratamentos gerais. Mas ele sempre chamou muito a atenção para o fato de que o tratamento é sempre pessoal, é sempre individual. A pessoa, ela é a que sofre a patologia ou a que desenvolve a patologia. Então a medicina, ela sempre foi uma arte, no sentido de que o médico, ele busca tratar do geral e dos elementos terapêuticos gerais, no pessoal, no singular, no particular. O pensamento iluminista, e aí a gente pode retomar aos seus fundamentos, a Spinoza, por exemplo, sempre foi muito crítico do milagre, do extraordinário, do único, daquilo que desafina o que é normal, geral e universal. E a medicina, a partir do momento em que a matemática se tornou independente e passou a ser utilizada livremente para poder estabelecer estratégias diversas de pensamento e de ação no mundo, com extremo sucesso em algumas áreas, mas com sucesso relativo ou precário em outras, o iluminismo criticou esse elemento e a medicina foi muito influenciada por isso. No momento em que os cálculos médicos passaram a ser feitos a partir das estatísticas, houve uma tendência que é constante, contínua e crescente de estabelecer uma prática terapêutica que tenha validade universal, que seja para todos, né? E isso corresponde a uma visão que recusa a experiência do único, do surpreendente, do extraordinário, que tem o seu ponto mais relevante, mais central, na própria existência da pessoa. Com o desenvolvimento da genética, nas últimas décadas, ficou claro que os mistérios que configuram o fenótipo individual são tão grandes e tão profundos que não existe uma correlação imediata entre o genótipo e o fenótipo, que existem mecanismos que atuam de forma surpreendente em cada pessoa, que se chegou e se chega, inclusive, a pensar na possibilidade de uma medicina de precisão, que seja uma medicina individual, absolutamente individual. Mas mesmo essa medicina individual, ela não funciona da forma como as pessoas acreditariam que ela pudesse funcionar. Então, quando eu falo que a medicina contemporânea ela nega o extraordinário, é porque ela busca uma uniformização, uma igualdade orgânica entre os seres humanos e busca uma resposta universal aos procedimentos terapêuticos que não é real e não funciona. E o ser humano, para poder aceitar essa medicina contemporânea, teve que aceitar as curvas estatísticas que preconizam anormalidades ou dissonâncias que na maior parte das vezes comprometem a vida de muitos, para que uma maioria possa ter um equilíbrio relativo, ou mais ou menos bem sucedido, né? Mas de qualquer forma, de maneira nenhuma essa medicina se preocupa com aqueles que estão fora das curvas estatísticas. Então, esse problema, na verdade, é um problema de natureza filosófica, mas tem a ver com a prática, aliás, da visão que se tem do mundo e do ser humano a partir do pensamento iluminista, né? A partir da difusão de um pensamento que vê na materialidade a única razão para se entender as coisas, né? E que recusa a imaterialidade, ou seja, tudo aquilo que você não alcança ou que você não pode contar,
como argumento suficiente para algo. Então esse é um problema que não é só da medicina, né? Embora isso tenha ficado cada vez mais claro na medida em que a medicina se desenvolve no campo da matemática. Cada vez mais a medicina é uma experiência de números, né? Quanto mais se desenvolve, isso fica mais evidente. As pessoas reclamam muito dos médicos, mas na verdade é a medicina em si que se transforma, né? Sob o efeito de um pensamento crítico, né? Da metafísica histórica, tradicional, né? E defensor de uma metafísica crítica ou de uma realidade que, na verdade, é apenas uma parte das coisas que explicam o que somos, porque grande parte do que nós somos é absolutamente inexplicável. Então, os médicos artistas, ou os médicos que trabalham com a imaterialidade, a materialidade, ou a pessoalidade, o mistério da pessoalidade e o geral, e que buscam esse equilíbrio, esses médicos são cada vez, pelo menos desde o século XVIII, cada vez menos. Porque realmente, quando você tem um sucesso, esse sucesso é muito grande, mas muita gente fica de fora. Nós temos que valorizar a pessoa. O importante é que a pessoa seja valorizada, né? O que ela é para além das suas circunstâncias. Mais importante que as circunstâncias é a própria pessoa. Então, qualquer pensamento que se volte na direção do ser, que preserve o ser naquilo que ele tem de brilhante, de singular, de único, esse caminho é sempre um caminho virtuoso. Em qualquer prática ou qualquer movimento que nós possamos fazer no mundo em que vivemos, né? Qualquer movimento que se afaste do ser, ou que busque valorizar as suas circunstâncias ou a materialidade, sempre se afasta da essência, né? Então é sempre prejudicial e é muito doloroso para as pessoas, como o mundo que a gente vive, que é um mundo de muita dor, né? Não é um mundo amigável para a pessoa. Então eu acho que o pensamento que valoriza a pessoa é um pensamento virtuoso no mundo que a gente vive. Seja esse pensamento qual for, porque tem muita coisa, né, nessa área, tanto em termos de religião, como de experiências, como de perspectivas, como de sentimentos. O que não, eu acho que hoje em dia não dá mais para suportar, eu acho que há um grau de exaustão, porque já fazem 200 anos, né, em que nós temos essa, não é muito tempo em termos de história, mas 200 anos de afastamento do espírito, deliberado, né, socialmente aceito e estimulado. E nós não construímos, na verdade, nenhuma sociedade digna dos objetivos dos fundadores desse pensamento. Aí você fica pensando, será que eles realmente tinham um pensamento utópico positivo ou que eles queriam realmente era destruir tudo, né? Pode ser, isso é uma questão a ser debatida, mas a verdade, eu tinha um professor que sempre dizia para mim o seguinte, a verdade, Edgar, Ciro Flammarion, ele dizia assim, a verdade, Edgar, é que o iluminismo nunca entregou o que prometeu. Aí eu pensava muito sobre isso, falando, não só não entregou o que prometeu, como eu acho que ele destruiu o que havia, ou pelo menos buscou destruir o que havia, e sem colocar nada no lugar. Né? Então eu acho que o grande desafio do nosso tempo, principalmente agora, 200 anos depois das grandes revoluções, né? Que é quando o iluminismo se tornou realidade política em ampla dimensão, é reencontrar a pessoa, reencontrar o ser humano, reencontrar o homem, né? Aquilo que ele é, independente das circunstâncias do mundo e, na verdade, para além das circunstâncias do mundo.
Olha, antigamente, antes das pautas racionalistas, iluministas tomarem conta das universidades, os médicos, eles estudavam todo tipo de coisa, né? Os médicos estudavam todo tipo de coisa. Eles estudavam, é claro, eram as ciências da época, né? A alquimia, a astrologia, eles estudavam as questões que podiam estar do ponto... Porque a grande questão do iluminismo e da ciência que surgiu a partir daí é que ela desmistificou muita coisa que se acreditava ser real no mundo. Por exemplo, de fato, a química e a física, elas acabaram com os pressupostos, com a forma como a alquimia entendia o que eram os elementos. Isso é uma verdade, né? É uma coisa interessante ser observado. Mas a questão anterior é que os alquimistas, a lógica básica deles era de ir além da matéria. Essa era a questão. Então, para eles, o fato de eles não terem conseguido fazer como os químicos depois fizeram, uma teoria acabada sobre os elementos, sobre os pesos atômicos, os números atômicos, tudo isso como foi definido na tabela dos elementos de Mendeleev. O fato de eles não terem feito isso é porque eles não objetivavam isso. Eles tinham outras preocupações, né, que diziam respeito exatamente ao espírito. Então, os ofícios e a medicina, antes disso tudo, ela era muito voltada para questões mais essenciais. Eles não tinham tudo isso que se tinha, mas eles buscavam essa essência. Eu acho que quando a gente está aqui falando do iluminismo e da ciência, não é no sentido de que tudo que foi descoberto deva ser recusado. Pelo contrário, eu acho que a ciência ela ampliou, o iluminismo permitiu um desenvolvimento do conhecimento do mundo como nunca antes tinha sido. Um conhecimento de uma parte do mundo, como nunca antes tinha sido possível desenvolver. Quando você sabe definir exatamente o que é o ouro, por exemplo, né? E não como os alquimistas achavam, que era um composto de coisas. Não, o ouro é um elemento, é um átomo. Isso é uma coisa muito importante. A grande questão é que isso não deve implicar no abandono daquela perspectiva. Quer dizer, tudo aquilo que, utilizando a partir da ciência, se pode fazer para ir na direção do espírito, amplifica muito mais qualquer tipo de conhecimento científico que seja feito e seja realizado. Porque não é só a questão da matéria, a matéria em si não resolve tudo. A questão é você ir além da matéria, ir para o imaterial. Também, porque as duas coisas, o material, ele se entende a partir do imaterial, né? São dimensões de uma mesma realidade, que é uma realidade que a metafísica busca sempre entender. Ou seja, o ser enquanto ser, o que as coisas são. Então, eu acredito que você avançar, não retornar, mas avançar a partir do pensamento científico contemporâneo, do que ele tem de realmente transformador, não recusá-lo, mas ir além dele, inclusive a partir do que a gente descobriu e dos seus limites, e aí recuperar, não a crença como ela existia no passado, mas recuperar as bases filosóficas e as preocupações metafísicas que sempre tiveram presentes na consciência humana com a ciência, isso aí é um grande salto. E eu acho que uma sociedade, se algum dia a gente vê uma sociedade pós-iluminista, uma sociedade que, a partir desses elementos que nós construímos, recupere o sentimento da moral e da ética que governa o universo, né, a parte de fora dele, do universo visível, né, se a gente faz essa ponte com esse invisível, diríamos, transcendental, ou com o imaterial, você tem aí uma alavancagem muito grande da capacidade humana de entender as coisas. Tudo que é feito, e eu acho muito importante os eventos aqui de Juiz de Fora, e outros, né? Tudo que é feito no sentido da gente ir, a partir daqui, para além, é muito dignificante para a pessoa humana. E eu acho que isso é uma grande... Eu acho que isso
está acontecendo hoje, isso é um fenômeno que tem dimensões gerais, né? Porque eu não sei se esses últimos 200 anos já chegou ao fundo do poço. Eu temo que ainda não, né? Porque, sem dúvida, o pior momento deve ter sido a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que ainda virão coisas muito desagradáveis, porque porque o grande problema da ciência iluminista é que ela não tem limites no que pode ser feito. Ela não tem nenhum entrave moral, nenhum entrave ético, nada, né? Ela desconsidera a existência de qualquer coisa que não seja contada aqui. Eles derivam uma ética e uma moral do mundo, mas o mundo é totalmente transitório. Tudo aqui é transitório, tudo se decompõe. Então não há nada aqui que você possa alcançar alguma eternidade a partir daqui. Você só alcança a eternidade quando você sai daqui. Então é um problema sério, é destruidor mesmo. Não é? As pessoas falam de certos fenômenos, por exemplo, o tráfico internacional de drogas, por exemplo, que é um fenômeno. Isso não existia antes. Isso é fruto da nossa sociedade, da nossa civilização, dela, como ela está sendo construída, da maneira como as pessoas se veem diante do mundo. Elas se veem diante de uma realidade material apenas, que é o que é colocado a elas. Só que a realidade material é morte, é transitoriedade contínua. Nada aqui. Então é um sofrimento contínuo. O Ivan Illich, que era um sociólogo, né, ele falava muito sobre isso, que nossa sociedade era uma sociedade crescentemente anestésica. Você só conseguia viver nela através de anestesias. As anestesias, você vai dizer assim, mas as anestesias são excelentes, porque revolucionaram as cirurgias. Agora, as anestesias, quando elas anestesiam a capacidade humana de sofrer, elas são péssimas para a pessoa, porque o sofrimento faz parte da condição humana. Olha, eu acho que os desafios são muito grandes, assim. Eu não acho que isso é uma coisa simples, porque a vivência exclusiva do mundo, ela abriu também para as pessoas um tipo de experiência das vontades que não havia antes, né? Hoje as pessoas podem viver suas vontades de forma sem qualquer tipo de controle. E isso gera uma enormidade de vícios e de deformações, né? E isso cria dificuldades grandes quando você defende uma determinada postura na qual as coisas do mundo, elas devem de alguma forma se submeter a coisas que estão além do mundo, né? Que você tem que ter algum tipo de contenção nas suas vontades, que você deve buscar exteriorizar aquelas vontades que são positivas para o ser humano, né? Que buscam o virtuoso, que buscam o bem, etc. E não outras vontades, e não qualquer vontade. Então, há muitas dificuldades, eu acho, para atravessar essas barreiras postas pela sociedade que a gente vive. Mas eu também acho que essas barreiras, elas são muito frágeis, porque qualquer pessoa que viva apenas o mundo vive em sofrimento muito grande. E esse sofrimento a leva naturalmente, se tiver condições de refletir um pouco mais, a buscar alguma coisa maior. A eternidade, por exemplo. A ideia da eternidade, que é uma coisa bíblica, né? Ali na Bíblia diz que Deus pôs no homem o sentimento da eternidade. O Spinoza, por exemplo, discordava disso, os iluministas todos discordavam disso. Eu acho que a eternidade é uma invenção, mas como pensar a transitoriedade sem entender a eternidade, ou aceitar a eternidade? Então eu acho que a academia, ela tem desafios, sim, muito fortes, mas porque nós que trabalhamos aqui dentro da universidade, a gente tem que desenvolver esse pensamento a partir dos elementos que são dados. E isso exige uma criatividade, uma imaginação que é também cortada pela tradição iluminista, porque ela não é uma... Por exemplo, Spinoza era um crítico da imaginação. Ele achava que a imaginação por si só
mesmo que ela fosse modulada pela razão, ela era prejudicial aos seres humanos. Eles eram sempre a favor da razão. Então, a pessoa tem que conseguir introduzir a imaginação dentro de uma razão acadêmica para que ela possa se desenvolver e gerar algum tipo de solução que possa, dentro do próprio iluminismo, contribuir para a sua superação como experiência histórica do pensamento. Eu acho que isso é um desafio da universidade hoje, da academia. O desafio daquelas pessoas, claro, porque tem uma grande parte que não está nem preocupada com isso, mas para os que estão preocupados com isso, quer dizer, fazer uma ciência, né, que seja uma ciência capaz de permitir a superação dos entraves à própria ciência. Porque é claro que se você só se dedica a um lado apenas da experiência visível, só se dedica ao visível. Mas é evidente que existe um invisível. O próprio mistério da existência é um invisível. Nós todos repousamos em cima do mistério. Ou seja, o extraordinário, nós somos totalmente extraordinários. Tudo que acontece é absolutamente extraordinário. Mesmo que você explique, as leis da física, as leis de Newton, são absolutamente extraordinárias. Então, essa perspectiva, eu acho que é importante ser colocada em realce no pensamento, para que a gente possa, a partir dali, avançar numa futura ciência que não recuse, não se trata disso, se trata de partir daqui para uma coisa superior. Uma coisa superior. É claro que também não vai ser ideal, mas é alguma coisa que amplie mais a experiência humana. Eu acho que é isso que as pessoas estão querendo. E é por isso que muita gente, eu, por exemplo, acho que a gente está diante de daqui a pouco nós viveremos um novo renascimento. Os sinais disso estão em vários lugares, mas estamos na direção disso, de um novo renascimento. Como houve outros já antes. Esse último renascimento do século XVI não foi o último, não foi o único. Houve outros renascimentos. Quer dizer, o que é o renascimento? É um período onde o presente faz as pazes com o passado. Quer dizer, todo o pensamento científico vai fazer as pazes com a tradição aristotélica, tomista, com todos os filósofos, com a Bíblia, fazer as pazes com a Bíblia. Porque a Bíblia tem tudo ali. Tem tudo na Bíblia. A Bíblia é um livro assim, de uma profundidade, uma seriedade única. Então, tudo isso é o desafio. É assim, a academia contribui muito se a gente caminha nessa direção. Com seriedade, com método, com honestidade. Isso é importante de ser realçado. É isso assim que eu vejo.